Quantas coisas você já consumiu hoje sem nem perceber? Um vídeo, uma notícia, um story, uma música, tudo passando rápido, um atrás do outro. Agora imagine isso acontecendo não só com você, mas com milhares, até milhões de pessoas ao mesmo tempo. Pensou? Pois é, isso não é uma coincidência. É comunicação de massa. A comunicação de massa acontece quando uma mesma mensagem é transmitida para um grande número de pessoas ao mesmo tempo, por meios como televisão, rádio, internet e redes sociais. E o mais curioso é que ela está presente na nossa rotina o tempo todo, mesmo quando a gente nem percebe. Mas agora, quando uma mensagem alcança tantas pessoas ao mesmo tempo, ela não só informa, ela também pode influenciar, persuadir e até distorcer a realidade. Você sabe o que é uma fake news? Na verdade, você sabe como identificar uma? Eu vou te dar alguns passos para saber identificar o que é real e o que não é. Primeiro de tudo, verifique o link e a fonte que você está vendo na notícia. Se a fonte for minimamente suspeita, já dê uma desconfiada. Também duvide bastante das imagens que tem na notícia, já que hoje em dia é muito fácil adulterar uma imagem, principalmente com inteligência artificial. Nossa, amiga, o que você tá vendo? Amiga, você não vai acreditar. Olha essa foto. Taylor Swift vai votar no Trump, você não acredita? Meu Deus, não acredito. Achava que ela era contra isso. Eu também, mas agora já que ela vai votar, eu voto também. Falou e disse, amiga. Vamos votar sim. Traduzindo para o português, significa notícias falsas. Notícias imprecisas ou até mesmo distorcidas, que se espalham como se fosse verdade. A cantora Taylor Swift vai vendo a história. Não anunciou oficialmente qual candidato apoia na eleição americana. E aí você pode se perguntar, tá, mas e daí que ela não anunciou? Porque Donald Trump diz que ele foi o escolhido da artista pop por causa de uma notícia. Principalmente em redes sociais e aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, Facebook, Instagram e entre outros. Mas por que fazer uma fake news e compartilhar ela? Bem, os motivos da criação de fake news são diversos e muitas vezes com o intuito de atrair acessos aos sites e assim faturar com a publicidade digital. Além de finalidades comercial, as fake news podem ser usadas para criar boatos e reforçar um pensamento por meio de mentiras e da disseminação de ódio. Muitos sites de fake news utilizam endereços de link idênticos a grandes portais de notícias, como o G1 e entre outros, induzindo o internauta a pensar que são páginas famosas e que logo contarão apenas a verdade, acreditando que tal imprecisão é realmente um fato e que realmente vai acontecer. Agora vamos entender um pouco melhor sobre o modelo de persuasão de Yale. Foi desenvolvido pelos pesquisadores da Universidade de Yale para entender como que a comunicação pode mudar as atitudes das pessoas. A persuasão é a forma que a mensagem passa por um processo psicológico na mente de quem recebe ela. A gente tem os meios da comunicação de persuasão, que é quem fala, o que é dito e quem recebe. Mas eu não vou focar tanto nessa parte, agora eu vou citar mesmo sobre as rotas de comunicação que fazem a persuasão, que nós temos a rota central e a rota periférica. A rota central acontece quando a pessoa está realmente interessada no assunto e disposta a pensar sobre ele. Sabe aquele produto que você quer muito, mas você não tem certeza se tem um bom custo-benefício ou se tem uma boa qualidade, mas você não vai comprar ele só por comprar. Então você vai analisar as informações com mais cuidado, vai buscar dados, vai comparar as opções e avaliar os argumentos. Ou seja, é um processo mais racional e mais aprofundado. Por isso, quando a decisão acontece pela rota central, a mudança de atitude tende a ser muito mais forte e duradoura. Agora, sabe aquele dia que você trabalha o dia inteiro e chega morto do trabalho, sem esperanças, e você vai, abre seu Instagram e seu influenciador favorito tá divulgando uma forma mágica de mudar a sua vida? Pare de ser bobo e trabalhar como CLT. Conheça a Tigresa, a plataforma que vai transformar seu salário mínimo em milhões, igual aconteceu comigo. Quer ter a vida igual a minha? Faça igual eu e clica aqui para começar a mudança. Aqui se trata da rota periférica, porque você vai ser influenciado por elementos mais superficiais, como emoção, aparência, repetição ou promessas rápidas. A decisão acontece de forma mais automática e sem muita reflexão, porque você não vai analisar profundamente a mensagem, você só vai ser 100% influenciado e isso provavelmente vai gerar danos negativos para você. Eu irei falar um pouco sobre a mensagem na era moderna.
Constantemente, todos os dias, somos bombardeados por mensagens, sendo encontradas em programas de TV, pontos de ônibus, margens de sites ou até mesmo anúncios nas redes sociais. Essas mensagens, elas têm geralmente o objetivo de seduzir para comportamentos específicos, persuadir opiniões e moldar comportamentos e desejos. O que a gente chama de realidade é, na verdade, um recorte do que decidem nos mostrar. Ao escolher o que vai ao ar e por quanto tempo, os produtores de notícias moldam o que pensamos sem que a gente perceba, priorizando sempre o choque, o caos e o visual impactante. Enquanto as soluções pacíficas e preventivas ficam no silêncio. A gente passa a achar que o mundo é muito mais perigoso ou instável do que ele realmente é. Na psicologia social, chamamos de fonte quem transmite a mensagem, e a forma como percebemos essa pessoa pode influenciar diretamente o quanto somos persuadidos. Mas o que nos faz confiar em quem está transmitindo a mensagem? Normalmente são fatores como credibilidade, identificação, atratividade, poder e autoridade. Oi, amiga, por que você Oi, tá tão triste? Nossa, amiga, eu tô passando por um momento muito difícil, tá? Tô bem triste mesmo. Ai, meu Deus. Olha, sei uma coisa que vai ajudar. Eu tomo esse remédio aqui, ó. Ele é incrível. Eu fico muito bem toda vez que eu tomo. Eu posso tomar mesmo? Pode, confia, amiga. Então, me diz, como você tá se sentindo? Eu ando triste sempre. Eu tô passando por um momento muito difícil. Ah, entendi. Então, vou te recomendar a sertralina. Ela é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Aí, depois de uns meses tomando, você vai se sentir melhor. Aqui, vou te dar uma amostra, mas essa é a receita. Obrigada. Nesse exemplo, podemos ver que a mensagem é exatamente a mesma, mas o que muda é a fonte. Quando a informação vem de alguém percebido como especialista, como um médico, ela se torna muito mais persuasiva. Isso mostra como a credibilidade da fonte influencia diretamente nossas decisões. Sabe quando o pensamento sobre o medicamento se alterou através da conversa com a médica? Isso é o que chamamos de mensagens de opinião. Elas nascem do que a gente pensa e conhece no momento, mas tem uma característica interessante: são passageiras. Diferente de uma verdade absoluta, a opinião é como um rascunho na nossa mente. Ela pode ser totalmente redesenhada se alguém nos apresentar evidências sólidas e bons argumentos em contrário. No fundo, opinar é estar em constante construção, mudando de ideia conforme novas provas aparecem no nosso caminho. O que seria da fonte e da mensagem sem o ouvinte? Para Aronson, o ouvinte não é um alvo passivo, mas sim um processador ativo que interpreta e processa as informações que vêm através da comunicação, que são guiadas através das suas necessidades de aceitação social, segurança, pertencimento e autojustificação. Bom dia, turma! Hoje a gente vai ter a nossa aula de filosofia, tá aguardada, e vamos continuar a discussão sobre Platão e Aristóteles, que foram os percussores sobre o assunto da alma, mente. Platão chegou com sua dualidade ontológica, onde ele fala que a mente e o corpo são separados, que depois de um certo tempo esse assunto foi abraçado pela psicologia moderna. E então foi trabalhado o conceito de psique, que no original grego se refere diretamente à alma, que Platão e Aristóteles estavam tratando naquele tempo. Os desdobramentos da alma, os sentimentos do ser humano, e é uma profissão moderna que ela cuida diretamente desse cuidado com o coração do ser humano, as feridas, os traumas, as dificuldades, esse desenvolvimento do ser, que é uma profissão linda, gente, linda. Então, seguindo a aula, Platão... Nossa, que conteúdo interessante. Nossa, eu acho que eu nasci pra fazer psicologia. Alguns anos depois. Mãe, já decidi, eu passei em psicologia e eu quero cuidar das pessoas, então eu vou fazer a faculdade disso. Psicologia, minha filha? Não, você não vai ganhar dinheiro com isso. Vai passar o dia inteiro falando com doido, imagina o que pode acontecer. Eu não vou deixar minha filha fazer isso. Dentro da história apresentada, nós conseguimos identificar dois efeitos que atuam conjuntamente no ouvinte e que possuem uma relação minimamente intrigante entre si, que seriam o efeito da primazia e o efeito da recência. A primazia ocorre
quando uma informação é previamente estabelecida no sujeito, como se fosse tijolinhos que foram construídos para formar uma base de uma futura estrutura completa, ou seja, uma informação de longo prazo, algo que envolva sentimento, algo que envolva profundidade. Pelo contrário, o efeito da recência ocorre dentro de um curto prazo e ele tem a sua vantagem encontrada dentro do termo da memória fresca, ainda está palpável, ainda está vagando na mente. Pelo contrário, da primazia, não está tão fixo, porém está muito fresco. E aí você poderia me perguntar, qual dos dois leva vantagem em algum caso específico? Depende. Se for uma resposta rápida, o efeito da recência será prevalente. Porém, se for algo a ser pensado, possivelmente o efeito da primazia irá prevalecer. Já dentro do processamento de informações realizadas pelo ouvinte, temos alguns efeitos que atuam ativamente dentro do resultado final da mensagem, tais como a autoestima, que é um dos fatores mais consistentes citados pelo autor. Quando ela está em baixa, os indivíduos geralmente têm mais facilidade de serem influenciados, por terem uma necessidade maior de conformidade, e por isso têm menos confiança em suas próprias opiniões para resistir a uma mensagem persuasiva. Pelo contrário, quando a autoestima está em alta, as pessoas se sentem mais adequadas e confiantes, assim oferecendo maior resistência, pelo menos inicialmente. E por isso elas confiam no seu próprio julgamento, o que torna o processo de mudança de opinião mais lento ou difícil. Também vale ressaltar o efeito do pré-alerta. Se o ouvinte sabe que alguém está tentando persuadi-lo, ele tende a desenvolver contra-argumentos e resistir à mensagem. A consciência da intenção persuasiva gera uma espécie de defesa psicológica. Em contraste, temos o efeito da distração. O autor menciona que, paradoxalmente, se o ouvinte estiver levemente distraído enquanto recebe a mensagem, a persuasão pode ser mais eficaz, pois a distração impede que a pessoa formule contra-argumentos mentais. E tudo isso dentro de um contexto em que o ouvinte tenta manter uma imagem coerente de si mesmo. A persuasão midiática usa de técnicas para moldar o nosso comportamento, levando até para o lado pessoal e emocional das pessoas para que possam influenciar a forma como nós pensamos e agimos. Já as propagandas, elas utilizam de formas de vender produtos, ideias ou até mesmo ideologias, e com isso eles atacam pessoas, grupos sociais e até mesmo criam estereótipos para que as pessoas possam comprar e utilizar os produtos delas. Uma forma de resistir a esse bombardeamento de informações seria o conhecimento prévio que as pessoas têm. Assim elas poderiam combater fake news e impedir que essas informações passem para outras pessoas leigas. Além de também confiar nas suas fontes, sempre pegar informações de fontes verídicas e confiáveis.